G Mais News. Oferecimento Virtex, Medical Center, Posto São Cristóvão, Nortista Confecções, Hospital Clinicor e RR Contas. Gente, estamos já aqui recebendo com muita honra, com muito prazer, Dr. Igor Sobral, florianense, atualmente sendo diplomata lá no Uruguai. Dr. Igor, muito obrigado por atender o nosso convite. Para nós é uma honra você estar de férias, né? Estar de férias aqui, passando uns dias com os familiares, com os amigos, revendo o seu berço, né? O seu berço natal. E, claro, tirou esse tempinho para conversar com a gente aqui a respeito da sua trajetória, é claro, também a respeito de atualidades sobre a sua função. Doutor Igor, muito bom dia, muito obrigado por atender nosso convite. Muito bom dia, Gilberto, muito obrigado pelo convite, saúdo também sua equipe, seus telespectadores, internautas, ouvintes. Para mim é um grande prazer estar aqui no seu programa. Eu já tive a oportunidade de assistir a algumas edições, algumas entrevistas, né, com outros conterrâneos. Sim. E eu sou um admirador da sua trajetória, primeiro como jornalista, né? Obrigado. Assistia muito a seus programas, a TV Alvorada e outros meios, e depois como administrador da cidade, né, como prefeito de Floriano. Obrigado. Então é uma honra, um prazer para mim, e eu creio que como servidor público, orgulhoso servidor público que eu sou, eu creio que também tenho que, sempre que tiver oportunidade, prestar contas, né, informar a população um pouco do grãozinho de areia com o qual eu contribuo, né, como servidor público para o desenvolvimento, né, do Brasil. Então, um grande prazer, muito obrigado pelo convite. É isso, nós aqui estamos muito honrados em recebê-lo, doutor. A gente pode dizer que talvez seja o primeiro diplomata aqui, florianense, ou você tem notícia de outro? Tenho notícia de outro. Tem? Sim. Pois não, pode falar. Quando eu entrei na carreira, em agosto de 2005, eu achava que era o primeiro diplomata nascido em Floriano, né? Sim. Mas depois que eu comecei a trabalhar lá no Itamaraty, eu conheci um conterrâneo, nascido aqui em Floriano, chamado Frank Almeida de Souza. Ele nasceu aqui em Floriano, mas viveu pouco tempo. Acho que com 3 anos de idade ele foi morar no DF, né? Sim. Eu acho que ele, se eu não me engano, ele morava na Rua 7. Sim. E eu depois, em 2022, quando teve uma festa lá no Floriano Clube, né? Aquelas festas do lançamento da coleção Floriano Clube, o meu pai me apresentou a mãe dele. E aí nós conversamos e tal, e eu conheci esse conterrâneo. Ele entrou 2 anos antes de mim. Chama-se Frank Almeida de Souza. Ainda está em atividade? Sim, ainda está em atividade, sim. Aqui no Brasil ou fora? Você não sabe. A última notícia que eu tive dele, porque são tantos colegas, né? Nós somos mais de 1.500 diplomatas, né, espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. A última notícia que eu tenho dele, ele estava servindo em Genebra, né, na Suíça, né, na nossa missão em Genebra. Então, de vez em quando eu falo com ele, um reencontro e tal. Mas temos esse outro florianense, né? Que bom, né? Bom saber. Exatamente. Doutor Igor, vamos falar um pouco da sua trajetória. Você fez aquela carreirinha tia Rubenita, industrial, né? Pelo que você estava me falando. E aí, como foi sair, quando foi que saiu aqui de Floriano e hoje está aí no exterior? Então, Gilberto, eu comecei na escolinha tia Rubenita, né? E depois fui fazer o ensino fundamental no colégio industrial. E eu realmente tenho que reconhecer a importante base que eu tive, tanto de maneira técnica, né? Substantiva, a questão das matérias, dos estudos, quanto a base moral, ética, né? Comportamental, disciplinar, que eu tive nessas 2 escolas aqui de Floriano, né? Exatamente. E foram muito importantes para o desenrolar, né, da minha trajetória. Depois eu fui fazer o ensino médio em Fortaleza, no Colégio 7 de Setembro. E então eu fui para Brasília, onde cursei o curso de Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Curso de 4 anos, né? E aí depois eu comecei a fazer um cursinho preparatório para a carreira de diplomata.
Fiquei quase um ano nesse cursinho, né, tendo aulas à noite, assim, e estudei bastante realmente, porque é um concurso que exige muito estudo, né? Verdade. E aí, logo depois, um ano depois de formado, eu já entrei na carreira diplomática, né? Pronto. Era sempre um sonho ou foi acontecendo? Porque eu falo isso porque você vem de uma família de empreendedores, né? Você é filho do Dr. Teodoro Sobral e da professora Socorro, né? E que tem essa veia de empreendedorismo, é um dos maiores empreendedores aqui da região, né? Podemos dizer até do estado. E você não foi por essa área, você preferiu aí a diplomacia. Como foi? Gilberto, assim, eu nunca me reconheci, né, nessa área do empreendedorismo, muito embora teve um tempo lá em Brasília, quando teve aquela greve de 2001, das universidades federais, eu comecei a fazer o curso de administração no Uniceub, lá em Brasília, né, à noite, como uma espécie de plano B. Sim. Né? Eu cheguei a fazer mais ou menos 2/3 do curso, mas eu realmente nunca tive essa veia empresarial, né, de empreendedorismo. Mas você sabe, Gilberto, que eu acho que é até uma coisa positiva, porque imagine, nós somos 4 filhos lá em casa, e se todos, né, tivessem enveredado para trabalhar na empresa, né, no Laboratório Sobral, até do ponto de vista estratégico, é bom você diversificar os negócios, né? Sim, sim, Porque imagine, quando a empresa vai bem, ótimo, todo mundo bem, né? Mas quando a empresa vai mal, todo mundo estaria mal também. Então, eu e a minha irmã mais velha, né, muito embora ela tenha trabalhado durante 10 anos no Laboratório Sobral, nós acabamos enveredando para o serviço público, né? Minha irmã mais velha, Valéria, é auditora da Receita Federal. E as minhas irmãs mais novas e um dos meus cunhados é que hoje tocam, né, junto com meu pai, obviamente, o Laboratório Sobral. Então, até do ponto de vista estratégico, é bom, digamos assim, que os negócios, né, se diversifiquem. Se diversifiquem, né? Entendi. Então, mas eu realmente nunca me reconheci, né, em mim esse viés empresarial, empreendedor, né? E aí a questão do curso de Relações Internacionais, você veja como certas coisas que acontecem na infância você acaba levando aquilo ali para a vida, né? Na biblioteca da minha casa, até hoje, tem lá uma coleção de livros chamada Nações do Mundo. Então, eu via naqueles livros e lia muito aqueles livros, muitas fotos, muitas informações de diversos países do mundo, né? E aquilo sempre me despertou curiosidade de conhecer, né, diferentes culturas, diferentes países, e sempre fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu estava no 2º ano do ensino médio, lá em Fortaleza, no Colégio 7 de Setembro, que a gente começa a ver a questão de vestibular, né, para que vai fazer vestibular, e aí eu li o Guia Brasil do Estudante, Guia Abril do Estudante. Eu acho que você chegou a conhecer esse guia, que era muito conhecido. Era muito conhecido, né? E aí eu vendo lá as profissões e tal, e aí cheguei numa página que falava sobre o curso de Relações Internacionais. E eu imediatamente, assim, me identifiquei, porque as matérias mais importantes para aquele curso, que seriam português, história, geografia, línguas, eu sempre me dei bem nessas matérias, e então me identifiquei e resolvi, naquele momento, que iria prestar vestibular para o curso de Relações Internacionais, e assim foi, e graças a Deus deu certo. Pronto. Doutor Igor, você saiu daqui do Brasil, você trabalhou em Brasília inicialmente, no Itamaraty, depois foi para missões, né, fora do Brasil. Fala um pouco dessa trajetória. Então, Gilberto, o diplomata, ele tem que ficar, digamos, se movimentando, né? Sim. Ele não pode ficar parado em um país ou em Brasília, tem sempre que ficar se movimentando, faz parte, né, da carreira diplomática, né? Então, eu já tenho, agora em agosto, eu vou fazer 20 anos de Itamaraty já. Então, eu já estou, digamos assim, na metade da carreira, né? A carreira diplomática é uma carreira muito extensa, muito hierarquizada. Por exemplo, um diplomata, para chegar ao último estágio da carreira, que é o de embaixador, se ele tiver uma carreira bem sucedida, ele vai levar no mínimo uns 25 anos para chegar ao topo da carreira, né? É uma carreira que se diversifica muito de outras carreiras de Estado. Por exemplo, eu tenho amigos no IPEA,
né, lá em Brasília, que com 10 anos de casa já atingem o topo da carreira, né? Então a carreira diplomática é uma carreira muito longa e que requer, né, primeiro esse compromisso como servidor público, né? E então eu inicialmente, quando a gente passa no concurso, nós ficamos mais ou menos assim 1 ano e meio somente estudando, fazendo um curso de formação que é do Instituto Rio Branco, que é a Academia Diplomática Brasileira, que eu costumo dizer que foi uma das melhores fases da minha vida, porque eu entrei no Instituto Rio Branco 23 anos, recém-formado, foi assim o meu primeiro emprego formal, né? E então você, digamos, estava sendo pago para, digamos, se ilustrar, né? Eu costumo dizer essa palavra, parece um pouco assim, mas você está sendo pago ali no início para você adquirir conhecimento, ser treinado para depois atuar como diplomata, né? Então, assim, eu ficava maravilhado, assim, porque eu estava no meio de pessoas extremamente inteligentes, pessoas comprometidas, né, com o espírito de serviço público ao país, e a oportunidade de ter mais conhecimento, né, sobre tudo, né, que o diplomata pode realizar. E então, depois que eu saí do Instituto Rio Branco, na época em que eu estudava no Instituto Rio Branco, o curso de formação equivalia a um mestrado. Então, ao finalizar, eu saí com o título de mestre em diplomacia. Hoje em dia já não é mais assim. Daí eu fiquei 4 anos trabalhando ainda em Brasília e depois comecei a minha trajetória internacional. Primeiramente eu fui para Madrid, na Espanha, foi o meu primeiro posto, e eu fiquei 3 anos e meio lá. Depois eu fui para o Equador, para Quito, fiquei 3 anos e 3 meses. Depois voltei para Brasília, fiquei quase 4 anos novamente. E aí começou essa minha segunda saída, né? Primeiro eu fui para a Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos, a OEA, que fica em Washington, nos Estados Unidos. E desde julho último eu estou no Uruguai, em Montevidéu, trabalhando na Embaixada do Brasil lá. Desde quando? Desde julho último, tem 6 meses. Sim. Até bastante recente. Então é uma volta e como você fala, é um acúmulo de conhecimento muito grande, né? E aí você está sendo pago para adquirir conhecimentos. Mas é claro que tem a contrapartida, né? E aí vamos falar um pouco da contrapartida, quais as responsabilidades. O que faz um diplomata, tendo em vista que, de um modo geral, as pessoas podem não entender qual é o papel, qual é a função de um diplomata? Bom, antes de tudo, como eu já havia mencionado no início, eu sempre ressalto que o diplomata é um servidor público, né? Então, como servidor público, tem que sempre prezar pelos princípios da moralidade, da legalidade, da constitucionalidade, né? E para entrar na carreira diplomática é um concurso público de nível superior. Você pode ser formado em qualquer área, desde que tenha o diploma de nível superior. E o diplomata é aquele servidor público que é responsável por materializar as relações internacionais do Brasil com os outros países, com entidades internacionais. Disse que o diplomata tem 3 atribuições básicas. A primeira seria de informar, ou seja, você está servindo numa embaixada no exterior, você tem que informar a Brasília tudo aquilo que está acontecendo naquele país. As embaixadas sempre mandam o que a gente chama de telegramas, né, que são as comunicações oficiais do Itamaraty para os postos no exterior e dos postos no exterior para o Itamaraty, em Brasília, contando como é que está a política do país, como é que está a economia, como é que está a sociedade daquele país, justamente para informar os tomadores de decisões que estão em Brasília, que em último caso é o ministro das Relações Exteriores e outras autoridades, para que tomem as melhores decisões nas relações internacionais do Brasil com aquele país e que você, estando lá, vai implementar, né? Porque nós recebemos as instruções de Brasília e implementamos, né, aquelas instruções junto ao governo local e outras entidades locais. Então essa é a primeira função, a de informar. A segunda função é de representar. Né? Você, como diplomata, você acaba sendo a cara do seu país naquele outro país, junto ao governo daquele país, né, e às entidades daquele país. Então você tem sempre essa responsabilidade de representar em eventos,
diversos, né? A gente está sempre lá como a cara do país, né? E a terceira função básica do diplomata é de negociar, que eu considero a função mais desafiadora, né? Pelo menos para o meu perfil. Quando se está em negociação um texto, por exemplo, lá na OEA, em que eu estava até recentemente, nós temos que lidar lá com outros 34 países que fazem parte da OEA, né? A OEA é uma organização internacional, para se falando um pouco de uma maneira informal, a ONU ela é uma organização internacional que abrange o mundo inteiro praticamente, né? São quase 200 países que fazem parte da ONU. A OEA ela abrange os 35 países independentes das Américas, né? Só da região das Américas. Então, quando a gente discute um assunto, negocia um texto que todo mundo vai assinar, lá nós tínhamos que negociar com outros 34 países. Veja você o desafio que é. Muito. Que a gente, às vezes, tem que ter uma abnegação muito grande, uma resiliência muito grande, uma paciência muito grande, para que os interesses brasileiros, as posições brasileiras estejam minimamente refletidas no resultado daquela negociação. Então você fala com um, fala com outro, você faz um grupinho com aqueles que têm os interesses mais próximos da sua posição para tentar convencer outros, né? Emprega técnicas de negociação que nós aprendemos no Instituto Rio Branco. Então pode ser um trabalho bastante desafiador e também, por exemplo, Gilberto, do ponto de vista pessoal, muito embora o diplomata tenha uma vida muito confortável, muito rica culturalmente, do ponto de vista pessoal pode ser bastante penoso, assim, muitos desafios para o diplomata e sobretudo para os seus familiares. Porque imagine você, a gente está ali imerso no trabalho, né, o dia inteiro, quase não sente isso, mas os familiares é que realmente sentem, né, os filhos ficam mudando de escola, mudam de país, mudam de língua que falam, né? Mudam de casa. Então as referências são muito mutáveis, né, para os familiares. E por isso que o diplomata ele precisa ter um núcleo familiar bastante coeso, sólido, né? Para que essas outras mudanças na vida dos familiares, do cônjuge, dos filhos, não os afetem assim de uma maneira negativa, né? E que a gente possa extrair a parte positiva, né, que é essa possibilidade de conhecer a fundo muito outros países, outras culturas, né? Então, é uma faca de dois gumes, realmente, né? É verdade. Tem o lado bom, como tudo, né? Como tudo. Tem sempre o lado bom, mas tem esse lado, né? Que é realmente, como você fala, você tem um filho de 10 anos de idade e uma pequenininha... De quase 2. De quase 2. Isso. Esse de 10 anos deve já ter passado aí várias experiências, né? Exatamente. Né? Em colégios, lidando com amigos, com colegas das mais diversas culturas. Exatamente. Né? É por isso que eu costumo dizer que uma das características principais que o diplomata tem que ter é o poder de adaptação, né? Você se adapta ao novo país que você está, a culinária daquele país, né? Que é uma coisa muito importante, né? Certeza. E cada país tem uma culinária diferente. A língua, os costumes, as leis que também são diferentes, né? Então, acaba que as crianças são realmente as que mais sofrem. Né? Vou fazer uma pergunta aqui para você que me veio. Como é que o brasileiro, você falou aí da representatividade, né? Perante eventos, perante ocasiões diversas, como é que o brasileiro é visto por esse mundo, né? Por esse mundo por aí afora, por exemplo, você falou lá em Espanha, depois veio para o Equador, depois foi para os Estados Unidos, hoje já está no Uruguai. Como é que o brasileiro, como é que esse mundo vê o brasileiro hoje? Você que tem essa já experiência. Pois não. Gilberto, primeiro eu creio que a gente tem que falar o seguinte, para que os seus telespectadores tenham uma noção dos países onde mais moram brasileiros, né, no exterior. E são eles o Paraguai, os Estados Unidos, Portugal e o Japão. São os 4 países em que há a maior comunidade de brasileiros no exterior, né? E eu, como diplomata, é um pouco difícil responder essa pergunta no seguinte sentido, porque eu não sinto qualquer tipo de preconceito ou de viés negativo sendo brasileiro, mas também eu estou numa posição
que é uma posição, de certa forma, privilegiada, né? Mas o brasileiro médio que emigra por necessidade, buscando uma vida melhor, né, que não tem acesso aos canais privilegiados que eu tenho, ele pode, digamos, sofrer dificuldades, né, como qualquer pessoa que emigra, né, num país que recebe imigrantes, ele pode sofrer. Mas, de uma maneira geral, o que eu percebo é que os brasileiros eles são muito benquistos, porque são pessoas muito, assim, amigáveis, né? Parece estar sempre de bem com a vida e Versáteis. tal. Versáteis, têm um poder de adaptabilidade muito grande. E o que eu percebo é que o que se dá muito valor também aos brasileiros no exterior é que são pessoas muito trabalhadoras, né? Muito abnegadas assim, em melhorar de vida, em ganhar a vida. Principalmente os que buscam isso Exatamente, fora. né? Então, assim, claro que nesse universo tem 5 milhões de brasileiros morando no exterior, né? Talvez até um pouco mais. Então, nesse universo, sempre há problemas, né? As pessoas se envolvem em coisas ilegais, né? Em situações que não são as ideais. E por isso mesmo é que o Itamaraty tem uma rede consular, né? De consulados muito grande. Porque há que se fazer essa diferenciação também, que as embaixadas elas tratam de relações entre os países, né, de um estado para outro estado, relações institucionais. E os consulados são postos do Itamaraty também, que eles servem para dar suporte à população brasileira que está naquele país, né? Porque essa população, embora esteja neste outro país, continua sendo, né, brasileira. Então, eles precisam renovar seus documentos, renovar passaporte. Os filhos deles também são brasileiros. Varia um pouco de país para país. E esses filhos precisam votar, né, nas eleições para presidente, que no exterior, o brasileiro que está no exterior vota somente para presidente, né? E também quando se envolvem, são alvo de violência, ou sofrem um acidente, ou até mesmo falecem, o consulado está ali para ajudar essas pessoas e os seus familiares, né? E isso o Brasil tem uma rede consular das maiores do mundo e presta assistência consular em né, todos os continentes. E realmente é um grande trabalho que o Ministério das Relações Exteriores faz, porque de dar assistência e suporte a esses brasileiros que estão no exterior, tanto do ponto de vista positivo, na agenda positiva, né? Por exemplo, falando curso de português para filhos de brasileiros expatriados, né? E de cultura brasileira, para preservar esse sentido de brasilidade, né, nos filhos, quanto, por exemplo, prestando assistência nesses momentos de acidentes e mortes e violência, etc., né? Pronto. E termina sendo esse suporte, como você fala, e um apoio, né, do brasileiro para diante da terra distante, né? Ah, sim, porque muitas vezes o brasileiro que emigra, ele não tem uma rede de apoio, né? Geralmente ele tem um amigo lá, outro brasileiro, que está lá junto com ele, está na mesma situação. Então fica difícil de você realmente se inserir na sociedade, né? Então acaba que em muitos lugares distantes, que tem pouquíssimos brasileiros, que a cultura é muito diferente, o apoio que aquele brasileiro tem é o pessoal da embaixada e do consulado, né? Eu tive uma experiência consular breve. Em 2022, o Itamaraty abriu um consulado em Orlando, né, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Até então, somente havia um consulado em Miami, que era responsável por todo o estado da Flórida, onde vivem centenas de milhares de brasileiros, né? E então o governo federal decidiu abrir esse outro consulado em Orlando, que fica um pouco mais ao norte do estado, para dividir a jurisdição, a responsabilidade, né, de ajudar os brasileiros naquele estado. Então, eu saí de Washington, eu fiquei 75 dias em Orlando, fazendo parte da equipe que foi abrir o consulado, né? Porque quando você vai abrir um consulado novo, você começa assim, desde você procura a locação, onde é que vai ser o imóvel do consulado, aí faz o contrato de locação. Depois você começa a comprar móveis, depois contratar funcionários locais, treinar esses funcionários locais segundo as regras do Itamaraty para atuar na prestação. Então eu tive essa experiência breve e vi realmente que é um trabalho de muita abnegação
e que às vezes aparece somente quando tem algum problema, né? Quando as coisas estão funcionando minimamente bem, está todo mundo ali sendo atendido. Ninguém ouve falar. Ninguém ouve falar, né? Exatamente. É natural, né? Mas assim. Natural. E às vezes aparece só quando tem algum problema, alguém resolve ter o apoio da imprensa para ter uma voz maior, amplificada, né? Pronto. Então é uma experiência realmente muito interessante. Vamos falar um pouco, você está em Montevidéu, Uruguai, falar um pouco do país, né? Como fala um pouco aí da situação política, político-geográfica também. O país é um país pequeno, né? Menor do que o Piauí, né? Um país menor do que o Piauí, mas com suas peculiaridades, inclusive com a característica de ter uma qualidade de vida muito boa, né? Isso. Exatamente. Gilberto, eu digo para todo mundo com 6 meses de Uruguai, né, que eu estou encantado com o Uruguai. Eu já havia estado muito rapidamente no Uruguai durante 2 vezes, para a primeira a turismo e depois uma missão eventual lá do Itamaraty, 2 dias. Mas eu estou vivendo realmente lá desde julho último, né, e eu estou encantado com o país por vários motivos. Falando das características do país, é um país de mais ou menos 3,5 milhões de habitantes, em que 1.400.000 pessoas estão na capital, Montevidéu, né? O Uruguai era parte do Brasil, né? Da província Cisplatina, né? Falando um pouco da história, né? E é um país com um clima muito agradável. Tem inverno, obviamente, ali por julho, mas não é um inverno rigoroso, por exemplo, como alguns invernos que eu enfrentei lá em Washington, né, com muita neve, muito frio. É um país de uma qualidade de vida excelente. A população uruguaia, para você ter uma ideia, tem 1% de analfabetismo. 1%. Eu considero isso assim, um índice de país desenvolvido, né? Sim. Então, na região da América do Sul, os índices socioeconômicos do Uruguai estão muito à frente da média dos outros países, né? Do Uruguai, do Chile. Então, é uma população muito instruída, é uma população que, por isso mesmo, os salários mínimo e médio dos uruguaios, em geral, são muito altos. Aqui na região é o mais alto que tem, o salário médio do Uruguai. Então, acaba que isso gera que o custo de vida de lá seja muito alto também. Lá, por exemplo, você fazer supermercado lá, índices de higiene, por exemplo, são muito caros. Tem muita gente que atravessa a fronteira com o Brasil para fazer supermercado, assim, uma vez por mês e tal, com certa periodicidade, e volta, né? Porque realmente no Brasil, naquelas cidades fronteiriças do sul, do Rio Grande do Sul, esses itens são muito mais baratos. Por exemplo, pasta de dente, né? Sim. É uma coisa que realmente é muito cara no Uruguai. E isso ocorre por alguns fatores. Por exemplo, porque o Uruguai, sendo pequeno, ele tem uma indústria também muito pequena, né? Limitada. Então, a falta de diversidade de oferta de determinados produtos, sobretudo esses industrializados, faz com que os preços sejam muito elevados, né? Mas assim, como... Até mesmo pela importação, a Exatamente. necessidade de importação. E aí há a necessidade de importar e os preços ficam caros, né? Mas assim, isso não faz com que a população seja desassistida, né? A população tem um mínimo, né, para viver dignamente, assim. E eu estou realmente encantado com o Uruguai, até do ponto de vista, digamos assim, político, né? Da questão... vou contar 2 episódios aqui que eu presenciei lá no Uruguai. Teve eleição agora, final de 2024. Isso, né? Exatamente, em novembro, né? Primeiro turno e segundo turno. A primeira coisa que eu gostaria de contar é o seguinte: quando o Uruguai, até o final do ano passado, exercia a presidência do Mercosul, né? Esse bloco regional formado por países da América do Sul. E houve a cúpula do Mercosul lá em Montevidéu, no começo de dezembro. Inclusive lá foi anunciado a conclusão do acordo comercial com a União Europeia. E naquele momento, o presidente do Uruguai, que é, digamos assim, considerado de direita, ele chamou o recentemente eleito presidente de esquerda, que é seu adversário político,
Para conversar. Para participar de todo o evento da cúpula do Mercosul, junto com os presidentes dos outros países, de Brasil, de Argentina, de Bolívia, de Paraguai. Que coisa. Né? Ele esteve lá ao lado do presidente todo o tempo, né? Então, um símbolo, assim, digamos, de civilidade, né? Como deve ser, né? A política, discernimento, né? De respeito. E outra coisa que eu fui a um evento, um evento da Embaixada de Israel, lá em Montevidéu, e lá na frente estavam todos os candidatos presidenciais. Era o mês de outubro isso. Todos os candidatos presidenciais estavam lá na frente, conversando, convivendo e tal. E uma coisa muito curiosa que me chamou a atenção é que, depois do evento, primeiro que não havia qualquer tipo de segurança. Não havia, por exemplo, e estava lá o presidente do Uruguai, além do próprio presidente, estavam lá os candidatos, né? Não havia detector de metais, não havia aquele aparato de segurança. E depois do evento, acabou o evento ali, era numa praça pública, na beira-mar. E o presidente ficou lá conversando com as pessoas vinham, pediam para tirar foto. Para não dizer que não havia nenhum tipo de segurança, tinha um segurança assim do lado dele, não tinha mais nada. Né? Então, qualquer pessoa poderia chegar ali e fazer, né, um atentado ali ao presidente do país, mas o nível de civilidade, né, de respeito e de racionalidade, né, na política uruguaia é tão elevado que isso me chamou a atenção. Né? Então eu estou realmente... E o Uruguai tem uma culinária muito, muito boa, né? Um país que, tradicionalmente, o principal produto de exportação do Uruguai é carne. Este ano, o ano que acabou, de 2024, pela primeira vez na história, o produto de exportação maior foi a celulose, né? Papel, né? Derivados. Então, é um país de vinícolas, né? De muito bons vinhos, que a gente visita muitas vinícolas lá. Um país de uma geografia também muito bonita, não é um país de muitos morros, né? Então, não há sinais de catástrofes ou não? Até agora que eu tenho observado, não, né? Certo. Mas assim, e sempre volta àquele ponto, Gilberto, que nós diplomatas, a gente acaba que, quando a gente vive em outro país, a gente mora, digamos assim, numa bolha, né? Sim. A gente tem uma situação muito privilegiada, a gente mora em bairros melhores, né? Sim, sim. Então, a gente tem sempre que procurar conhecer um pouco mais a fundo a realidade do local médio, né? Porque a gente... É o que artistas em músicas falavam em fundo de quintal, né? Exatamente, porque se a gente ficar só naquela nossa bolha, a gente não vai conhecer de fato a realidade, né? Os problemas daquele país, que a gente também tem que contribuir a nossa maneira para resolver, né? Pronto, muito bom. Você falou aí de culinária, eu fiquei interessado em saber, por exemplo, o prato normal de uma culinária uruguaia é a carne bovina mesmo? É o arroz? Ou não? A carne bovina, né? Sim, o Uruguai, assim, faz parte da identidade do uruguaio a sua relação com a carne, né? Em todo lugar que se vá a uma churrascaria, não rodízio, né? Como temos muito aqui no Brasil, mas que eles chamam lá de parrilla. Parrilla. Né? Então, até dentro dos apartamentos, no apartamento em que eu moro, tem uma churrasqueirazinha lá. O pessoal, todo lugar tem que ter uma parrilla, né? Então aquilo ali faz parte da identidade do uruguaio, né? Então, lá arroz. Também... Arroz, sim. Feijão. Feijão vejo menos. Vejo menos. Porque há lugares que arroz, como o que a gente consome aqui, da forma como a gente consome aqui, eles até estranham, né? Exatamente. Você vai para um almoço, você bota muito mais arroz do que o resto. Lá também é algo semelhante? Não, mas eles são muito bons na produção de queijos, né? Queijo. Sim, então, queijos... Mas assim, a carne realmente, né? E o curioso... É o predominante. É o predominante. E o curioso é que eles têm, há alguns anos, uma campanha nacional intitulada Menos Sal, Mais Vida. Então, nos restaurantes, quando a gente vai, a gente que tem um gosto assim mais daqui do Brasil, costuma estranhar porque as comidas são muito pouco salgadas, até a própria carne, né? Porque eles têm essa campanha para dar mais saúde, né? Evitar a hipertensão e outras doenças associadas ao alto consumo de sal. Então, pode ser que um turista, por exemplo, brasileiro, quando chegue lá que vá numa churrascaria
comer uma boa carne local, estranhe que a carne esteja pouco salgada, né? E acaba forma como a gente entende. isso, que tenha que botar um pouquinho mais de sal na carne, né? Pronto. Eu vou falar só um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho de segurança, saúde e educação. Só algumas características do Uruguai. Bom, segurança pública, quase não se ouve falar de problemas de segurança pública, né? De violência, assaltos, né? Furtos, né? Esse tipo de situação que a gente está muito acostumado aqui no Brasil, infelizmente, né? Mas, Gilberto, sobre esse aspecto, nós devemos ter claro o seguinte. Muitas vezes a gente, como brasileiro, até por mania, assim, né? Tende a achar que os outros países são muito melhores que o Brasil. E pela pouca experiência que eu tive até o momento, eu tendo a relativizar um pouco esse tipo de pensamento, né? O que ocorre é que nós, quando temos contato com outros países, nós acabamos que olhamos somente para aquelas coisas que a gente acha ruins no nosso país. E a gente, nesse outro país não tem isso, aqui não tem problema de segurança, como tem no Brasil, aqui não tem esse problema, como tem no Brasil. Só que aquele país certamente terá outros problemas que nós não temos no Brasil. Né? Então, cada país tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Né? Por exemplo, eu acabei de voltar dos Estados Unidos e nos Estados Unidos não há um sistema de saúde pública como nós temos no Brasil, né? O SUS, que é o maior sistema de saúde pública do mundo, né? Acesso generalizado. Acesso generalizado, inclusive para estrangeiros, né? Sim. Claro, com todos os seus problemas, né, os seus defeitos, mas tem aquele serviço assegurado à população, né? Então, eu sempre costumo pensar dessa forma. A saúde é mais pública ou privada lá no Uruguai? É uma mescla, assim, né? Porque as pessoas têm planos de saúde, né? E tem um atendimento público também, mas nem de longe é um atendimento público, por exemplo, de transplantes que tem no SUS, né? É uma coisa muito mais difícil lá, né? E nos Estados Unidos, então, nem se fala, né? Então, hospitais públicos tem? Sim, tem hospitais públicos, sim. Educação, a escola é mais ligada à área pública ou privada? Sim, tem das duas coisas, né? Dos dois modelos. Por exemplo, o meu filho estuda Quando nós estávamos nos Estados Unidos, lá em Washington, o meu filho estudou todo o tempo numa escola pública. Né? Porque lá o ensino público fundamental, até o ensino médio, é um ensino gratuito, universal. Aqui no Brasil também, mas lá tem mais qualidade, né? E foi uma experiência muito boa, porque na jurisdição daquela escola, todo mundo que mora na jurisdição daquela escola tem direito a matricular todos os seus filhos naquela escola, né? E não tem essa questão de, não tem vaga, não. Tem que ter a vaga. Tem que ter vaga. E se não tiver, é um problemão. Né? E são escolas, pelo menos aqui o meu filho frequentava, de muito boa qualidade, assim, as famílias interagem muito. Então, lá nos Estados Unidos. Isso, nos Estados Unidos. Lá no Uruguai, o meu filho estuda numa escola privada bilíngue, né? Metade das aulas são dadas em espanhol e a outra metade é dada em inglês. Mas também há escolas públicas reconhecidamente de muito boa qualidade. O curioso lá é que as crianças, quando vão à escola, o uniforme escolar, digamos, das escolas públicas é tipo um jaleco, assim, branco, parece jaleco de médico, né? Então, quando você vê uma criança na rua com um jaleco branco, você já sabe que ela estuda numa escola pública, né? Mas, assim, como eu te disse, a população é muito instruída, né? 1% de analfabetismo e os salários médios, então a população é muito instruída, né? Então, você vê, por esses números, que a escola pública é uma escola minimamente de boa qualidade, né? E que dá o básico para a população viver dignamente, ter uma renda digna, né? Que é o que todos nós queremos, né? Nos nossos países, né? Só para a gente ir encerrando, a ligação Brasil-Uruguai, como é que está em termos de relações internacionais entre esses dois países? Sim, nós temos uma ligação muito grande com o Uruguai, porque primeiro nós compartilhamos com o Uruguai quase 1.000 quilômetros de fronteira, né? Então há muitas cidades fronteiriças que são chamadas de cidades irmãs, né? Inclusive nós temos alguns consulados, né, do Itamaraty nessas cidades uruguaias fronteiriças, né?
Por exemplo, Santana do Livramento, Rivera, Artigas, Rio Branco, são cidades uruguaias em que há consulados do Brasil para atender aquela população brasileira que vive ali na fronteira, né? E se move muito, né? Às vezes mora numa cidade, trabalha na outra, né? E então há muito comércio, né? Naquela região também. Então, nesse sentido, por exemplo, há alguns projetos do Brasil com o Uruguai. Por exemplo, tem a construção de uma nova ponte sobre o rio Jaguarão, que faz fronteira com a cidade de Rio Branco. Tem a dragagem da Lagoa Mirim, que é aquela lagoa que fica ali no sul do Rio Grande do Sul, que também pega um pouco do território do Uruguai, que é uma obra que está sendo feita pelo DENIT. Tem a gestão binacional do aeroporto de Rivera, que é uma iniciativa muito importante, que é um aeroporto no Uruguai que digamos que ele vai ser gerido por autoridades aeroportuárias dos dois países, né? Então, só para dar um exemplo, as relações são muito intensas e o melhor de tudo, Gilberto, é que independem dos governos de turno, né? Se o governo é de direita, de esquerda. Por exemplo, agora, né, a posse presidencial do novo presidente é somente em 1º de março. E nos últimos anos, as autoridades uruguaias sempre diziam que as relações do Brasil com o Uruguai não poderiam ser melhores, né? Então, para ver como isso independe, são relações institucionais de Estado para Estado e que independem dos governos de vez. Que bom ter você aqui para nos dar tantas informações a respeito, primeiramente, da sua trajetória, das funções, das responsabilidades de um diplomata e também essas informações sobre um país que você diz que é um país hoje admirável, né? Admirável em todas essas conjunturas. Doutor Igor, muito obrigado aqui por ter participado aqui desse bate-papo com a gente aqui do nosso G+ News. Ficará gravado aí para muita gente ter essas informações e gostaria de deixar o microfone à sua disposição, né? Claro, para que caso queira acrescentar alguma informação, algum detalhe. Somente te agradecer, Gilberto, pelo convite, um prazer sempre conversar contigo, né? Você visita aqui a sua terra natal ano em ano? Como é que é? Assim, pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. Você sabe que quando eu falei que fui para Orlando, né? Abri o consulado lá que eu fiquei 75 dias, foi o ano em que eu não vim para o Piauí. Então eu fiquei 2 anos sem vir aqui e eu fiquei realmente sentido, assim, sabe? Essa é uma fonte de energia que eu realmente preciso ter pelo menos uma vez ao ano, né, para rever os familiares, os amigos, a própria cidade, porque eu tenho muito orgulho, Gilberto, das minhas origens, né, e sempre procuro levar as minhas conversas com outros brasileiros de outras regiões, com estrangeiros, um pouco do conhecimento sobre o Piauí, né? O Piauí sempre foi muito marginalizado, né? Poucas pessoas no Brasil conhecem realmente as coisas do Piauí, né? Então eu sempre procurei falar bem do Piauí. Claro, não se trata de só falar bem ou de mascarar os problemas aqui que há e que sempre houve, né? Mas assim, falar das coisas boas, positivas do estado, do turismo, né? Da história, das pessoas importantes, né, que saíram daqui do Piauí para o cenário nacional, florianenses, né? Quando eu dou uma palestra, por exemplo, para estudantes universitários ou estudantes do ensino médio, eu sempre acho um jeito de colocar o Piauí, de fazer a propaganda do Piauí, né? Porque eu sou realmente um florianense orgulhoso, um piauiense orgulhoso, e com a base que eu tive aqui, familiar, escolar, é isso que eu levo no meu trabalho, como eu te falei, contribuindo aí com o meu grãozinho de areia para o Brasil. Pode ter certeza, você não está contribuindo com um grãozinho de areia, não. Você está contribuindo muito, viu? E você faz parte dessa página de orgulho aqui do nosso estado e especialmente da nossa cidade. Muito obrigado, grande abraço. E que volte sempre quando estiver por aqui. Sempre voltarei, sempre voltarei. Obrigado. Muito obrigado. G+ News. Oferecimento Virtex, Medical Center, Posto São Cristóvão, Nortista Confecções, Hospital Clinicor e RR Contas.